Se nos deixa um resumo do capítulo 21. Alice responde que não vai reconstruir seu casamento visando destruir a carreira de Julieta. Sérgio decide que irá demitir Julieta do programa. Nesse instante, o médico aparece com notícias positivas sobre a recuperação de Miranda e os dois se abraçam. Carlota pergunta a Martim se ele se apaixonou por alguém depois que se separaram. Martim fica em silêncio e nesse instante seu telefone toca. Fernanda diz a Gonçalo que eles não deveriam ter feito amor e ressalta que o relacionamento deles não tem futuro. Zoto diz a Yara que Paulo foi novamente para a solitária, após se envolver em uma confusão com outros detentos que queriam seu celular. Zoto explica que Paulo gosta muito de Yara e não queria perder o celular, que é o único meio de ter contato com ela. Yara fica sorridente. Na solitária, Paulo imagina Yara em sua frente e os dois recitam um trecho do livro. Miranda ganha alta e retorna para casa. Ela e Yara estão animadas para a festa surpresa que farão ao pai. Sérgio recebe flores e um cartão de Julieta, que diz que ela quer passar a noite com ele. Em seguida, o empregado do hotel aparece com um café da manhã especial também enviado por ela. Sérgio se lembra da promessa que fez a Alice de demitir Julieta. Alice dá instruções para Yaya sobre as comidas favoritas de Sérgio para a festa. Yaya acha que o fato de Alice estar envolvida nos preparativos da festa significa que as coisas estejam se acertando entre eles. Alice fica em silêncio. Martim recebe uma ligação de Alice que diz se sentir culpada pela demissão do jornalista. Martim a tranquiliza e diz que Sérgio o demitiria de qualquer forma. Alice o pergunta o que fará agora que está desempregado. Martim enfatiza que agora terá o maior trabalho de todos, que é convencê-la de que ele é a melhor opção para a solução dos problemas dela. Alice fica sorridente. Nesse instante, Carlota aparece na porta do banheiro e pergunta pelo secador. Alice se dá conta que Martim não está sozinho e se despede dele, o desejando sorte para que tudo se esclareça e ele retorne ao emprego. Sérgio diz a Fábio que pretende demitir Julieta. Fábio diz que Sérgio está ficando louco e o lembra que tanto Julieta quanto Martim possuem contratos que não devem ser quebrados. Julieta chega ao salão de beleza e pede um penteado especial. Yara está no mesmo salão, vai até ela e se apresenta como filha de Sérgio Carranza. Rebeca chega à sala de aula conversando ao telefone e os alunos ficam surpresos com a sua presença. Ao encerrar a ligação, Rebeca pergunta a Célia onde estão os demais alunos. Célia afirma que naquele dia eles não possuem aula com ela. Rebeca fica surpresa. Yara diz que Julieta destruiu sua família. Julieta diz que Yara não deveria julgá-la. Yara diz que não deixará que Sérgio se deslumbre e seja manipulado por ela. Tamayo diz a Sérgio que convenceu Tiago a voltar. Sérgio o pergunta a troco de que conseguiu convencê-lo, e Tiago diz que volta se Martim também voltar. Julieta abre o coração para Yara e lhe conta que quando alguém se apaixona não pensa direito, e diz que isso também pode acontecer com ela, de se apaixonar pela pessoa errada. Julieta diz que seus dias com Sérgio não foram só de felicidade, mas também de solidão, pelo fato dele sempre priorizar a família. Julieta enfatiza que nessa história ninguém percebe o quanto ela ama Sérgio e pede que Yara se coloque em seu lugar e ressalta que não há vilões nessa história, mas sim pessoas sofrendo de dois lados. Yara fica calada e Julieta vai embora. Carlota volta para casa e resolve iniciar suas consultas. Mujica vai à casa de Fagundes e lhe pede seu distintivo e sua arma. Fagundes pede a Mujica para que consiga uma permissão para que ele visite Paulo. Só assim entregará o que ele lhe pede. Martim pede um emprego a Mabel, mas ela diz que no momento não há vagas. Em consulta a Carlota, Alice expõe seus problemas com os filhos e relata que Sérgio a culpa por ter perdido o controle deles. Alice também diz que permitiu uma festa de aniversário surpresa para Sérgio em casa. Julieta diz a Sérgio que fez uma reserva em seu restaurante favorito para comemorar em seu aniversário. Eva pede a Yara que vá ao
ao hotel e traga Sérgio para casa, com a desculpa que irá lhe entregar seu presente. Alice e Fernanda se encontram em frente ao consultório de Carlota e ela a convida para a festa de aniversário de Sérgio. Fernanda fica incrédula que a amiga esteja organizando uma festa para o marido. Alice lhe diz que foi inevitável não aceitar e ressalta que quer conhecer o namorado dela. Em consulta, Fernanda conta a Carlota que dormiu com o filho de uma grande amiga. Carlota diz que se ela não cortar relações com esse rapaz, os encontros entre os dois se tornarão frequentes e será inevitável que o relacionamento deles não venha à tona. Alice vai à casa de Luna e Marcela lhe diz que fora uma fundação e um homem as informou que seria impossível ganhar a bolsa. Alice diz a ela que deve haver algum engano e a pede para que assine o documento que dá direito à bolsa. Henrique diz para Marcela não assinar e ressalta que Alice deve estar brincando com eles. Marcela acaba assinando. Diego está furioso pois seus jogadores não conseguem passar de nível. Nesse instante, Enigma, que na realidade é Miranda, aparece e começa a jogar. Yara vai à cadeia para ver Paulo e é informada por um policial de que ele não quer vê-la. Yara fica chateada. Enigma, que na realidade é Miranda, passa de nível e comemora bebendo cerveja com os demais. Yara busca Sérgio no hotel e o leva para casa, onde vai haver a festa surpresa. Enquanto isso, Julieta aguarda Sérgio no restaurante que reservou para os dois. Alice percebe que Miranda está bêbada e fica irritada com ela. Miranda diz que bebe para se esquecer que os pais estão brigados. Alice pede à filha que pare de vê-la como sua inimiga e a abraça. Rebeca comenta com Fábio 2 vezes o mesmo assunto, num intervalo de tempo curto. O marido a alerta que ela já havia lhe falado sobre aquilo. Rebeca conta ao marido que pela manhã cometeu a gafe de ir a uma sala de aula onde não daria aula naquele dia. Julieta pergunta ao garçom se Sérgio já chegou e o homem lhe diz que não. Sérgio chega com Yara em casa e as luzes estão apagadas. A luz se acende e todos o felicitam por seu aniversário. Sérgio fica muito feliz e abraça Alice. Sérgio liga para Julieta e a informa de que sua família lhe fez uma festa surpresa e não terá como ele se encontrar com ela. Julieta fica decepcionada. O garçom a pergunta se pretende tomar outra taça enquanto espera pelo aniversariante. Julieta diz que não e enfatiza que irá encontrá-lo em sua casa. Se nos deixa um resumo do capítulo 22. Julieta tenta sair do restaurante com a taça em mãos, mas o garçom lhe diz que ela não pode levar o item. Julieta lhe dá razão e diz que ao invés da taça irá levar a garrafa de champanhe. O homem a adverte de que não pode dirigir naquele estado. Julieta lhe pergunta em qual estado, se é no do México ou em outro lugar. O garçom enfatiza que ela não consegue nem ficar de pé, de tão bêbada. Julieta o chama de imbecil e o pede para não lhe dar ordens. Eva orienta Sérgio a não fazer nada de errado e ressalta que essa noite é decisiva. Julieta conversa com Mabel ao telefone enquanto dirige. Mabel a orienta a não ir à casa de Sérgio, mas Julieta está decidida. Julieta quase bate em um carro. Fernanda diz a Gonçalo que ele e Lorena formam um belo casal. Martim fica decepcionado após Tiago lhe contar que Alice está em casa comemorando o aniversário de Sérgio com os filhos. Sérgio agradece a Alice pela festa surpresa, mas ela o informa que quem se encarregou de tudo foi Eva, Yara e Miranda. Sérgio diz a Alice que pensou que iria comemorar o aniversário sozinho. Alice lhe diz que as coisas não são assim. Sérgio diz que Julieta é coisa do passado e conta a Alice que pediu para tirarem Julieta do programa, mas Tamayo se opôs. Sérgio diz que Julieta sairá do programa aos poucos e quando o público não sentir mais a sua falta, sairá por completo. Nesse instante, Miranda aparece e entrega o presente ao pai. Sérgio pergunta se Alice a ajudou a escolher. Alice diz que não e em seguida fica em silêncio. Martim fica arrasado e decepcionado ao saber que Sérgio está em casa com a família. Alice diz às amigas que pensa na possibilidade de perdoar Sérgio. Fernanda a pergunta se ela voltaria com ele por amor ou costume. Alice diz que não sabe. Sérgio pede a Gonçalo que o apresente sua namorada. Gonçalo lhe diz
que Lorena não é sua namorada. Lorena se apresenta a Sérgio e o felicita por seu aniversário. Sérgio diz ao filho que recebeu presentes de Miranda e Yara, e ele até o momento não lhe deu nada. Gonçalo diz que não dará, pois o pouco que tem é para o transporte público, já que está sem seu carro e cartão. Sérgio ri do filho e disse que está ciente de suas aventuras no metrô. O homem ressalta que será bom para que o filho conheça a cidade. Julieta dirige bêbada e diz a Mabel que ninguém irá lhe tirar o prazer de ir à casa de Sérgio e dizer umas verdades. Todos cantam parabéns a Sérgio e ele os agradece. Julieta acaba dormindo ao volante, bate em um poste e fica ferida. Gonçalo surpreende Fernanda no banheiro, elogia sua beleza e a pergunta o motivo de ter levado Samuel como seu acompanhante e ressalta que o homem é um canalha. Gonçalo chama Fernanda para conversarem no banheiro. Fernanda o recrimina e lhe aconselha a não repetir os mesmos erros do pai e querer ficar com duas mulheres ao mesmo tempo. Rebeca conta às amigas que se enganou de dia quanto às suas aulas e ressalta que isso nunca aconteceu. Sérgio recebe uma ligação que o informa que Julieta sofreu um acidente. Sérgio e Fábio comunicam a todos sobre o acidente e diz que terão que ir ao hospital. Alice diz que Sérgio não precisa lhe dar satisfações. Eva fica furiosa e diz que Julieta forjou o próprio acidente. Mabel diz a Sérgio que Julieta estava arrasada pelo fato de que ele não compareceu ao jantar. Julieta recobra a consciência e fica feliz ao perceber que Sérgio está ao seu lado. Sérgio diz que é o homem dela e é seu dever estar ali. Julieta pede a Sérgio que não a abandone, pois ela está sem ninguém na cidade. Sérgio passa a noite no hospital. Julieta acorda e fica feliz ao vê-lo dormindo em uma poltrona. A mulher sente dores no rosto e Sérgio a orienta para não mexer. Julieta fica desesperada com a possibilidade de estar desfigurada. Eva diz aos netos que tiveram um grande avanço na noite anterior para recuperarem a família que sempre foram. Gonçalo diz que não viu avanço algum e sai da mesa. Mabel pergunta a Julieta se ela forjou o acidente. Julieta diz que não, mas ressalta que tirou proveito ao fazer Sérgio ficar ao seu lado. Martim e Alice se encontram e ele a explica que a voz a qual ouviu ao telefone no outro dia era de sua ex-esposa, que passou a noite em sua casa por conta de um assalto que sofreu. Alice diz que ele não lhe deve explicações. Martim diz a Alice que soube sobre a festa surpresa que ela deu em casa para comemorar o aniversário de Sérgio. O jornalista ressalta que isso atrapalhou seus planos de levá-la a Nova York para ver as peças teatrais na Broadway e lamenta que terá que cancelar a passagem. Martim cita outros inúmeros passeios que gostaria de fazer com ela. Alice diz que não se reconciliou com Sérgio e ressalta que tudo continua igual. Martim fica animado e diz que ainda há esperança. Julieta diz para Shirley tirar uma foto ao lado do buquê que ganhou de Sérgio, inventar uma dedicatória e postar nas redes sociais que está surpresa com o presente que Sérgio a deu. Na cadeia, Paulo recebe a visita de Fagundes, que diz ter ido atrás de respostas. Julieta recebe a visita de Alice no hospital. Se nos deixam, resumo do capítulo 23. Julieta diz a Alice que Sérgio não está. Alice diz que não foi ao hospital em busca de Sérgio, mas sim para vê-la. Julieta pergunta se ela realmente se preocupa, e Alice diz que sim. Julieta conta que o cinto de segurança salvou sua vida. Alice observa o buquê de flores sobre a mesa, e Julieta diz que tirou o cartão visando sua privacidade. Alice pergunta por que postou as fotos nas redes sociais. Julieta diz que não foi ela, mas sim Shirley que cometeu essa indiscrição. Alice diz que quando Sérgio soube de seu acidente ficou desesperado. Julieta diz que está comovida e ressalta que Sérgio dormiu no hospital ao seu lado em uma poltrona. Alice se tranca no quarto com Julieta. Fagundes diz que está ali em busca de respostas. Paulo fala que deu seu depoimento e não deve dar respostas a ninguém. Fagundes diz que quase acreditou em sua inocência quando disse que Simão estava fazendo coisas erradas. Paulo diz que já assumiu sua responsabilidade e vai pagar pelo que fez. Fagundes o pega pelo pescoço e pede explicações por ter tirado a vida de Simão. Paulo diz que só queria a medalha que estava em seu pescoço e que valia um bom dinheiro. Fagundes o pergunta por que não a vendeu. Paulo diz que aguardava o melhor momento. Fagundes o chama de mentiroso e diz que ele não é o verdadeiro assassino de seu filho. Sérgio recrimina Shirley por ter feito uma publicação mostrando o buquê que ele deu a Julieta. Sérgio diz que só não a demite
admite em consideração a ela. Alice pergunta a Julieta o que há entre ela e Sérgio. Julieta diz que está acontecendo o que nunca deixou de acontecer. Alice diz que Sérgio lhe garantiu que haviam terminado. Julieta diz que Sérgio dissimulou perante ao público para salvar o programa e ter um pouco de pudor com Alice, e ressalta que nunca deixaram de se ver. Nesse instante, Julieta recebe uma ligação de Sérgio que lhe pede explicações sobre a publicação de Shirley. Alice não compreende o motivo de Sérgio estar lhe pedindo uma nova oportunidade. Julieta fica surpresa e diz que Sérgio disse isso por dizer. Alice diz que Sérgio tentou beijá-la na noite anterior. Julieta fica desconfortável e diz que só sabe que Sérgio cuidou dela durante a noite. Alice acha tudo muito estranho. Julieta orienta Alice a pedir uma prova de amor para Sérgio. Alice enfatiza que não é necessário, pois Sérgio já a prometeu que iria demiti-la do programa. Julieta se nega a acreditar. Alice diz a ela que quer que ela entenda que Sérgio está brincando com as duas. Karina diz a Martim que o sente distante nos últimos dias. Martim é sincero e lhe revela que está interessado em outra mulher, e embora ela não corresponda, ele está disposto a conquistá-la. Karina agradece a sinceridade e vai embora. Diego diz a Enigma que na realidade é Miranda, que irá apresentá-lo a algumas amigas. Gonçalo vê que estão contratando padeiros e tenta se candidatar à vaga, mesmo sem tanta experiência. Yara liga para Paulo, que se mantém calado ouvindo sua voz. A mulher diz a ele que irá à sua casa buscar suas plantas para que não morram. Paulo diz a ela para que não vá, pois é perigoso. Yara diz que irá com uma amiga. Rebeca diz a Fábio que irá lhe fazer um café. Fábio diz à esposa que o café foi a primeira coisa que ela o serviu. Rebeca associa seu equívoco à distração e Fábio a pergunta se está tudo bem com ela. Eva recrimina Sérgio por ter enviado flores a Julieta e diz que ele botou tudo a perder. Enigma, que na realidade é Miranda, pergunta a Diego se ele terminou com Nicole para estar animado com outras meninas. Diego ri e diz que está com as duas ao mesmo tempo. Enigma lhe diz que seu pai traiu sua mãe com outra mulher e ela ficou muito chateada. Diego confronta Enigma e diz que as mulheres também traem, pois sua mãe traiu seu pai com outro. Fagundes diz a Martim que Paulo é inocente e não é o assassino de Simão. Martinho questiona o motivo de acreditar nisso. Fagundes diz que ainda é um bom policial e ressalta que quer que Mujica entenda isso e vá atrás do verdadeiro assassino. Dois policiais aparecem no quarto de Julieta e dizem que ela estava dirigindo alcoolizada e em alta velocidade. Julieta se faz de vítima e diz que estão em seu encalço pelo fato de ser famosa e diz que irá expô-los no jornal por maus tratos. Júlia se aproxima de Enigma e lhe pergunta seu verdadeiro nome. Enigma diz que dá azar revelar o nome. Nesse instante, Júlia tenta beijar Enigma, que desvia do beijo e quase a faz bater o rosto na árvore. Diego diz a Enigma que ele está estragando seu encontro. Célia fica encantada com a casa de Paulo e diz que parece a casa de um artista e ressalta que agora compreende o motivo pelo qual a amiga se apaixonou por Paulo. Yara diz que não está apaixonada por ele e ressalta que irá se casar com Moisés. Célia diz que nunca viu a amiga fazendo o que faz por um homem como faz por Paulo. Yara acaba admitindo que está apaixonada por Paulo, mas ressalta que o amor dos dois é impossível. Sérgio diz a Fábio que comprou um carro vermelho para Alice e está convicto de que agora a esposa irá perdoá-lo. Alice recrimina Lucas por ter dito a Luna que não daria a bolsa para ela. Lucas diz que no mundo há regras e se abrirem exceção para Luna, terão que abrir para todos. Alice pergunta a ele qual o seu real interesse na fundação, pois já chegou à conclusão que não é em ajudar a comunidade. Lucas pergunta o que Alice insinua. A mulher revela que o contador lhe disse que os números não batem e há inconsistência nas contas. Lucas se ofende e diz que não vai aceitar os insultos de uma dona de casa e muito menos que questione sua gestão. Ele afirma que irá conversar com Sérgio para que ele decida quem ficará à frente da fundação. Júlia diz a Diego que Enigma não gosta de mulheres, mas sim de homens,
e ressalta que ele está apaixonado por ele. Diego fica surpreso. O dono da confeitaria aprova o pão de Gonçalo e lhe dá o emprego. O telefone de Fernanda toca e Samuel se apressa para atender na sua frente. Fernanda fica furiosa. Samuel diz que está cuidando do que é dele. Fernanda diz que não suporta homens ciumentos, por isso se divorciou de seus outros maridos. Samuel diz que ela terá que aguentá-lo, pois ele é assim, e enfatiza que se ela voltar a ver Gonçalo, irá cuidar para que o sorriso dela desapareça. Fernanda fica assustada. Paulo apanha de outros detentos na cadeia, por continuar mantendo contato com Yara. Diego resolve cortar relações com Enigma e diz que ele está fora do grupo. Alice estranha o carro vermelho na porta de sua casa, e Eva lhe diz que é um presente de Sérgio. Alice acha um pouco absurdo e não gosta da cor. Sérgio resolve aumentar o valor do salário de Tiago, mas ele lhe diz que não se importa com dinheiro e apenas quer que Martim volte para a emissora. Nesse instante, Sérgio recebe uma ligação de Julieta que pede sua presença no hospital o quanto antes e diz que tem algo importante a lhe dizer. Mujica fica incomodado ao ver Martim e Karina próximos e diz que o jornalista flerta com Karina para obter informações sobre o caso de Paulo. Mujica diz que ele herdou isso de Fagundes, que fazia qualquer coisa por um caso. Martim tenta partir para cima de Mujica, mas é contido por Karina. Sérgio chega ao hospital e estranha o fato de Julieta estar tão calma. Nesse instante, Alice aparece e ele, assustado, pergunta o que está acontecendo. Se nos deixa um resumo do capítulo 24, Alice diz a Sérgio que está ali para comprovar sua farsa e ressalta que ele lhe disse várias vezes que estava arrependido, mas continua sua relação com Julieta. Sérgio diz a Alice para discutirem esse assunto em casa e não na frente de uma companheira de trabalho. Julieta se sente ofendida por Sérgio se referir a ela desse modo. Alice diz que são companheiros de trabalho por tempo indeterminado, pois Sérgio a prometeu que iria demitir Julieta. Julieta confronta Sérgio e o pergunta se o que Alice diz é verdade. Sérgio promete que irá se explicar. Alice se senta na cama ao lado de Julieta e aguarda o esclarecimento do marido, que fica em silêncio, sem respostas. Alice conta a Julieta que Sérgio a presenteou com um carro último modelo. Julieta fica surpresa. Alice diz ao marido que ele é um idiota se achou que iria convencê-la com um presente tão caro e enfatiza que o marido a conhece bem pouco. Debochada, Julieta diz que não sabia que Sérgio presenteava com carros. Alice diz que há muitas coisas dele que elas não sabem e ressalta que seguiu sua intuição e foi comprovar o que pressentiu na noite anterior, quando Sérgio tentou beijá-la. Alice diz que Sérgio só ama a si mesmo e se diverte causando dor às mulheres. Julieta agradece a Alice por revelar quem é Sérgio na realidade. Alice diz que ao menos os três puderam falar com a verdade à frente. Alice diz que tem vergonha de Sérgio, se levanta e o pede para não a procurar mais. No caminho de volta para casa, Alice se lembra que quase chegou a acreditar no arrependimento de Sérgio. Nesse instante, ela recebe uma ligação de Martim e, com a voz embargada, Alice diz que precisa vê-lo. Julieta confronta Sérgio por ter mentido para as duas. Sérgio diz ser o único culpado por não ter assumido as coisas de frente. Julieta o questiona o que deveria ter assumido. Sérgio responde que deveria ter assumido que Alice foi sua esposa por 30 anos, mãe de seus filhos e seu apoio. Por outro lado, diz que Julieta foi a melhor coisa que o aconteceu e ressalta que ela é a paixão, a aventura, a vontade de viver, a emoção no sexo e ressalta que a mulher o devolveu à vida. Julieta lhe pergunta o que quer dizer. Sérgio a responde que assumir a verdade significa perder seus filhos e por esse medo não teve coragem de renunciar a Alice. Julieta diz que nunca deveria ter aceitado ser a amante e diz que se ele a amasse, gritaria para o mundo inteiro. Sérgio diz que isso é muito difícil para ele. Julieta diz que na verdade é bem cômodo para ele brincar com duas mulheres. Sérgio diz que nunca viu isso como uma brincadeira e ressalta que nunca quis causar dano a Julieta e a promete amor. Julieta diz que Sérgio a ama tanto que ofereceu o trabalho dela para Alice como prova de seu amor. Sérgio é dissimulado e diz que Alice implorou a demissão de Julieta, pois estava desesperado e ele teve que dizer que sim.
sim. Julieta o chama de patético. Sérgio é dissimulado e diz que Alice implorou a demissão de Julieta, pois estava desesperada, e ele teve que dizer que sim. Julieta o chama de patético e diz que prefere viver sozinha a ter que se submeter a esse tipo de absurdo. Sérgio implora para que o perdoe, e Julieta diz ter dignidade e o pede para que saia do quarto. Enigma, que na realidade é Miranda, tenta se desculpar por ter estragado o encontro de Diego com as garotas e pede para que não fiquem contra ele. Júlia diz para ele ter coragem de assumir que gosta de homem, em específico de Diego. Enigma fica surpreso. Paulo liga para Yara e a pergunta se está tudo bem. Yara diz que transferiu boa parte de seus bonsais e ressalta que voltará no dia seguinte para buscar o restante. Paulo suplica para que ela não volte e revela que apanhou na cadeia de alguns detentos por ela ter ido à sua casa. Yara diz que seguirá o seu conselho e não voltará mais. Paulo a orienta que deixe o caso e se afaste dele. Yara diz que isso é impossível, pois pensa nele o tempo todo. Nesse instante, Eva a surpreende e a pergunta com quem estava falando. Martin se encontra com Alice e os dois se abraçam. A mulher revela que é uma idiota por ter chegado a acreditar no arrependimento de Sérgio. Martin diz que Alice deveria se sentir orgulhosa por ter lutado pela família. O homem a convida para um café e ela aceita. Eva estranha o modo como Yara se referia ao seu cliente e diz que ela deveria se portar daquela forma com Moisés. Eva orienta a neta a não fazer o mesmo que Alice, que se descuidou de Sérgio e o entregou de bandeja para Julieta. Nesse instante, Miranda aparece correndo e sobe para o quarto. Yara presta seu apoio à irmã. Miranda revela que se apaixonou por um rapaz que agora odeia. Diego conta aos amigos que Enigma é gay e gosta dele. Diego diz que Enigma está proibido de falar com eles. Martim diz a Julieta que a admira por ter enfrentado Sérgio. Martim a oferece um lenço para quando precisar chorar. Alice sorri e diz que Martim é um homem à moda antiga. Martim a pergunta o que fará agora e Alice o responde que pedirá o divórcio. Samuel e Fernanda estão felizes e o clima muda por completo quando Fernanda menciona seus ex-maridos. Samuel diz que os relacionamentos dela não deram certo por citá-los a todo instante. Fernanda diz que não pode negar que foi casada 3 vezes. A mulher ressalta que adora os homens. Samuel se demonstra desconfortável e Fernanda o pede para não a olhar assim e ressalta que machismo não combina com o século XXI. Samuel diz que deve ser por isso que ela gosta de Gonçalo. Fernanda o pede para deixar Gonçalo em paz. Samuel diz que está convencido de que ela e ele tiveram algo. Fernanda tenta desconversar, mas Samuel a pede para não mudar de assunto. Fernanda se levanta e o chama de chato. Samuel diz para não tratar daquela maneira. Fernanda diz que se ele estiver incomodado, que vá embora. Samuel supõe que ela quer que ele vá para se encontrar com Gonçalo. Fernanda o enfrenta e diz que se estiver com vontade irá trazê-lo. Nesse instante, Samuel se afasta e lhe dá um soco no rosto, que a faz cair no chão. O homem sorri e vai embora. Fernanda fica assustada e com dor no rosto. Miranda revela a Yara que se passou por homem para se aproximar de Diego, o menino que ela gosta, e agora ele a odeia. Yara orienta a irmã que abra o coração para Diego e lhe conte a verdade. Martim pergunta a Alice se nesses 30 anos de casamento ela nunca pensou em se divorciar. Alice diz que foi criada à moda antiga e o divórcio não era uma opção. Além disso, diz que em sua idade é difícil recomeçar. Martim diz que não aceita o argumento da idade e ressalta que Alice é uma mulher jovem, bonita e inteligente e tem o direito de começar uma nova vida ao lado de um homem que queira bem. Alice diz para ele não se aproveitar da situação para se promover. Martim diz que não há candidato melhor que ele. Alice o agradece por tudo e Martim sorri. Sérgio encontra Lucas em sua sala, que pede para que ele escolha entre Alice e ele como diretores da fundação. Sérgio diz que está no seu pior momento e não pode tirá-la da fundação. Lucas ameaça contar a Alice que é filho dele. Sérgio lhe dá um soco e os dois começam a brigar. Tiago aparece e aparta a briga. Célia também presencia tudo. Na rua, Sérgio diz a Lucas que se ele contar algo a Alice, irá matá-lo. Lucas o pergunta se ele seria capaz de matar o próprio filho. Tiago fica chocado que Lucas é filho de Sérgio. Fernanda conta a Carlota que Samuel foi violento e lhe bateu. Carlota a orienta a denunciar Samuel e Fernanda diz ter medo. Fagundes diz a Carina que tem certeza que Paulo não é o assassino de Simão. Carina diz que há algo errado nessa história e lhe conta
que Yara, a advogada de Paulo, foi amarrada e amordaçada para que não pudesse o defender. Fagundes pergunta a Carina se Mujica sabe disso. Carina diz que sim, mas ele está convicto de que Paulo é o assassino. Fagundes propõe a Carina que os dois trabalhem juntos nesse caso e de forma secreta. Martim presenteia a filha com um notebook novo. Carina aceita ajudar Fagundes a descobrir quem é o verdadeiro assassino de Simão, com a condição de que Martim não saiba de nada. Alice resolve presentear Gonçalo com o carro que Sérgio lhe deu. Ele e Yara ficam surpresos. Miranda resolve matar Enigma e se afastar do jogo. Encorajada por Carlota, Fernanda resolve denunciar Samuel e a pede para que acompanhe ao médico legista. Sérgio liga para Julieta, diz que está no cenário do programa e sente sua falta. Julieta o enfrenta e desliga o telefone. Lucas chora enquanto conta à mãe que Sérgio o ameaçou de morte. Prudência sai em defesa de Sérgio e Lucas se revolta. Sérgio recebe a visita de um advogado que diz não ter boas notícias. Alice reúne os filhos na sala e diz que pediu o divórcio a Sérgio. Se nos deixa um resumo do capítulo 25. Sérgio diz ao advogado para não receber ligações de Alice e ressalta que irá complicar ao máximo o divórcio, para que ela se arrependa. Alice diz aos filhos que pensou por diversas vezes em perdoar Sérgio, mas descobriu que ele continua com Julieta. Portanto, irá pedir o divórcio. Eva chega em casa e fica impactada. Sérgio diz a Fábio que é um absurdo que Alice tenha solicitado o divórcio. Fábio diz que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Eva classifica como egoísta a atitude de Alice de se divorciar do marido. Alice diz à mãe que será egoísta, pois se trata de sua dignidade. Alice ressalta que precisa recuperar sua autoestima. Miranda pergunta à mãe se ela pensou em fazer as pazes com Sérgio. Alice diz que sim, mas enfatiza que não conseguiu. Alice recebe o apoio de Yara e Gonçalo, enquanto Miranda sobe para o quarto em silêncio. Pela primeira vez, Eva diz compreender a filha. Na delegacia, Fernanda diz a Carlota que se gabava por conhecer bem os homens e se envolveu justamente com um que lhe bate. Carlota diz que os abusadores são assim, se mostram gentis no início, mas depois mostram a verdadeira face. Fernanda teme que Samuel descubra sobre a denúncia e cogita ir embora. Carlota a detém e diz que homens como Samuel devem ser detidos. Nesse instante, Fernanda é chamada para prestar a queixa. Carina aparece e pergunta a Carlota o que faz ali. Eva serve leite quente com baunilha para Alice e diz que a compreende. No entanto, teme que ela tenha uma vida solitária como a dela. Alice diz que Eva tem a todos eles. Eva ressalta que a solidão é uma tragédia em câmera lenta e enfatiza que quando alguém perde ou se divorcia de alguém, a solidão ocupa a vida por completo e apesar de haver várias pessoas ao seu redor, a pessoa está sozinha sempre. Alice diz que isso não irá acontecer com ela, pois tem muito o que lutar pelos filhos, por ela e pela fundação. Eva questiona se ela acredita que Sérgio a deixará à frente da fundação depois do divórcio. Alice diz que se ele tiver o mínimo de justiça, a deixará. Eva diz que Sérgio não se dará por vencido. Alice a agradece pelo leite, mas diz que precisa ficar sozinha. Fernanda descreve a Gutierrez como foi atacada por Samuel. Gutierrez sai em defesa de Samuel e diz que se ele a agrediu é porque Fernanda deu motivos. Fernanda fica furiosa e diz que se ele não a apoiar e fazer a denúncia, irá atrás de seus superiores. Carina diz a Carlota que existe outra mulher na vida de Martim e ressalta que não a veja como uma ameaça. Emiliano barra Lucas na porta da casa de Alice, a mando de Sérgio. No quarto, Alice se lembra dos momentos felizes ao lado de Sérgio, até o trágico dia que o encontrou na cama com Julieta. Samuel pergunta a Fernanda por que não atendeu suas ligações. Fernanda diz que havia saído de casa. Samuel fica impressionado que ela tenha saído com um hematoma no rosto. Fernanda diz que ela que está impressionada pelo que ele foi capaz de fazer. Samuel diz que já passou e ela aprendeu a lição. O homem lhe mostra uma garrafa de vinho e diz que a trouxe para fazerem as pazes. Fernanda diz que não está com vontade e alega estar com dores de cabeça. O homem sugere que ela tome um calmante. Fernanda diz que as coisas não se resolvem com um calmante e diz que irá dormir. Samuel diz que irá com ela. Fernanda o detém e prefere ir sozinha.
Ele a questiona se ela está chateada com ele. Fernanda o pergunta como ele imagina que ela esteja, depois do que ele fez. Samuel diz que foi ela que o provocou. O homem se aproxima dela e Fernanda o pede para ir embora. Samuel aceita e vai embora. Após o encerramento do programa, Sérgio liga para Julieta, mas ela recusa a ligação e ri. Alice volta a escrever. Nesse instante, seu telefone toca. Martim diz que ligou para que ela saiba que ele está ao seu dispor. Alice diz que às vezes sente que ele tem um sexto sentido, que lê sua mente. Martim diz que prefere crer que esse sentido é a conexão que tem com ela. Alice diz que essa frase havia perdido o significado para ela. Martim diz que a vida continua valendo a pena, e mais ainda o amor, e a pede uma chance para lhe mostrar. Pela manhã, Alice é recepcionada com uma mesa linda feita pelos filhos e fica muito feliz. Carlota pede a Sofia que encerre sua campanha de querer uni-la com Martim e revela que ele está interessado em outra mulher. Sofia diz que irá descobrir quem é. O advogado diz a Alice que Sérgio reagiu muito mal à solicitação de divórcio. O homem ressalta que não poderá representar as duas partes no divórcio e a orienta a contratar outro advogado que lhe instrua nesse caso. Lucas se depara com Sérgio em sua casa e fica surpreso. Rebeca procura pelas chaves do carro e Fábio as encontra dentro da geladeira. O homem fica preocupado com os lapsos de esquecimento e a sugere ir a um especialista. Rebeca diz que isso é um exagero. Sérgio diz que irá custear a cirurgia para que Prudência volte a andar, em troca do silêncio de Lucas. Gonçalo vai à casa de Fernanda lhe contar sobre o novo emprego e fica impressionado com um hematoma em seu rosto e a questiona se foi Samuel que a machucou. Fernanda diz que sim e Gonçalo diz que irá ensiná-lo como tratar uma mulher. Fernanda diz a Gonçalo para não fazer nada e o pede para ir embora. Alice conta a Martim que Sérgio pretende dificultar o divórcio. Miranda volta a ser alvo das perseguições de Nicole. Eva vai à emissora e diz que Sérgio botou tudo a perder. Sérgio diz que caiu em uma armadilha feita por Julieta e Alice. Eva ressalta que os filhos dele já estão cientes do divórcio e o homem ressalta que não facilitará para a esposa. Fernanda diz que Alice fez bem em pedir o divórcio e adianta que Sérgio deve pressioná-la com dinheiro. Alice diz estar assustada, mas por outro lado, aliviada por ter a fundação. Rebeca diz que não estranharia se Sérgio a tirasse da fundação e ressalta que é no divórcio que as pessoas mostram o seu pior lado. Paulo aceita a visita de Yara e a agradece por ter ido até o presídio para que pudessem se despedir. Yara diz que aquilo não é uma despedida e diz que foi ao local para lembrá-lo o quanto é teimosa e não irá descansar enquanto não provar sua inocência. Tiago mostra a Martim seu novo salário, caso opte por voltar para a emissora. Martim fica surpreso com o alto valor. Julieta aparece na emissora e diz que foi entregar seu pedido de demissão. Fábio e Sérgio ficam surpresos. Paulo diz a Yara que ela deve se afastar dele. Yara diz que não é justo que ele se condene por ela. Yara diz que sonha com Paulo há várias noites e o vê livre. Paulo diz que ela é a coisa mais bonita que o aconteceu e os dois acabam se beijando.